mundo é formado de países inimigos, não tem países amigos. É uma concorrência global. O imperialismo nessa época está toda. Então todas as invenções são consideradas estratégicas. E a serviço também das forças militares. Imagine o rádio. Imagine a importância militar do rádio, meu. Tá certo? Eu acho que o exemplo mais claro é a invasão da Normandia no dia D, não é isso? Quando a BBC tocou um pedacinho da Nona Sinfonia do Beethoven, que era o código de que a Europa estava sendo invadida. Veio pelo rádio, por ondas eletromagnéticas. Olha a importância estratégica e militar disso. Além de dar apoio a Marconi, o governo inglês também tinha interesse em acompanhar as experiências do padre Landel. Ele era de origem escocesa e ele chegou a receber um convite da Inglaterra. Eles financiariam tudo desde que ele assumisse a sua naturalidade do país de onde ele era oriundo, né, da Escócia, e a Inglaterra então seria o país que teria como o seu filho o inventor da radiodifusão no mundo. A edição do Jornal do Comércio do dia 10 de junho de 1900 traz a notícia da presença do cônsul inglês no Brasil na transmissão sem fio realizada em São Paulo. O Landel, ele desenvolveu um método de conseguir enviar também uma onda eletromagnética, só que ao contrário do Marconi, que enviou ondas de rádio, Landel enviava ondas de luz. Então, tá aí a diferença básica entre o Landel e o Marconi, ao fato que quando a gente pega e fala de ondas curtas, a gente consegue transmitir a longas distâncias, inclusive com obstáculos, né? Os jornais trataram primeiro como uma coisa inusitada, mas sempre, como não havia conhecimento científico da parte dos jornais e nem na própria sociedade para fazer uma avaliação correta do invento, havia sempre uma ponta de desconfiança, tá certo? O padre Landel fez diversas experiências em São Paulo. O Estado de São Paulo, o jornal, publicou essa notícia aqui, que é o mais antigo registro que se tem de experiência dele, né? Foi em 1899, dia 16 de julho de 1899, entre Santana e Avenida Paulista. Quando o padre Roberto Landel de Moura começou a fazer as suas transmissões, não havia nem microfone nem alto-falantes. Então ele falava por intermédio de uma válvula que ele havia inventado. Uma réplica do aparelho usado na primeira transmissão de voz à distância sem fio está no Memorial Landel de Moura, em Porto Alegre. O Marco Aurélio Cardoso Moura é nosso amigo, tá? E ele gosta muito dessa área, se dedica à construção de galenas e assumiu o desafio, vamos dizer assim, de construir uma réplica do transmissor de ondas do padre Landel. Não foi fácil, foram 2 anos de labuta, de trabalho, porque ele tinha que testar, fazer os trabalhos de marcenaria, fazer os trabalhos para confeccionar o microfone, que justamente o problema, como ele diz, está justamente na confecção do microfone. Porque o nosso cientista, ele não deixou escrito as medidas e os materiais que ele utilizou. Também não ficou registrado o local exato da transmissão feita na Avenida Paulista. Esse ponto aqui, do Pátio do Colégio Santana, foi um ponto exato da transmissão do padre Landel de Moura, a primeira experiência de transmissão do rádio do mundo, tal como foi noticiado por jornais da época. Na Avenida Paulista não se tem uma certeza absoluta do ponto. Nesse lugar aqui, que é o vão do MASP, na Avenida Paulista, funcionava um restaurante no final do século XIX.
e tinha uma ampla visão para a zona norte da cidade, que é onde foi colocado outro aparelho de emissão e recepção do Padre Landel. Sabemos que foi numa distância de 8 quilômetros em linha reta, o que dá mais ou menos nesse ponto onde nós estamos agora, próximo ao pátio do hoje Colégio São Luís. Na época, funcionava aqui, no final do século XIX, um colégio anglo-brasileiro de Charles Armstrong. Em uma das experiências, que se sabe com certeza que na de junho de 1900 esteve presente o cônsul britânico, Percy Charles Parmenter Lupton, e era um colégio anglo, né, anglo-brasileiro, onde se ensinava inglês. As dúvidas viram certezas quando o assunto são as patentes registradas pelo padre cientista. Essa aqui é a patente brasileira do Padre Landel, que é toda manuscrita, tem várias páginas com descrição dos seus inventos, que aqui diz que era para um aparelho destinado à transmissão fonética à distância, com fio e sem fio, através do espaço, da terra e do elemento aquoso. Por isso é que dá para considerar que esse documento aqui é praticamente a certidão de nascimento do rádio. E nasceu no Brasil. No dia 9 de março de 1901, foi o primeiro aparelho de transmissão de voz à distância sem fio que foi patenteado no mundo. O Reginald Fessenden, um canadense. Também patenteou o seu aparelho de transmissão de voz, mas mais tarde, no Canadá e nos Estados Unidos também. Mas ele patenteou no final de 1901. Então a patente brasileira é a precursora do rádio. O rádio, então, no início do século, era alguma coisa tida como uma miragem. Não havia, digamos, capacidade de entender que essas mudanças iriam transformar o mundo. Sem apoio no Brasil, Landel foi aos Estados Unidos, onde foi destaque na imprensa local. Nos Estados Unidos, veja bem, ele foi obrigado a reconstruir os aparelhos para poder obter as patentes. Então ele foi para lá com a intenção de ficar 6 meses, ele ficou 3 anos. Demorou tanto tempo lá nos Estados Unidos, em decorrência que ele era um fumante inveterado. Então ele tinha sérios problemas de pulmão. Então, volta e meia, ele tinha que pedir licença para o Departamento de Patentes para fazer o seu tratamento de saúde em Cuba. O Departamento de Patentes dos Estados Unidos, um dos mais famosos do mundo, era extremamente exigente. Ele é o pioneiro brasileiro a ter inventos patenteados no exterior. Diante da repercussão nos Estados Unidos, Landel volta ao Brasil, mas sofre grande decepção. Pediu 2 navios da Marinha para o governo Rodrigues Alves, por volta de 1905, e foi negado. A experiência não foi realizada, o Brasil deixou de ser o país pioneiro no uso da radiodifusão, deixou de ter um dos seus filhos como um dos seus inventores. Mas foi considerado maluco porque ele achou que ele teria dito para um oficial do governo que qualquer distância podia ser colocado os navios fora da Baía da Guanabara, em alto mar, e que isso naquele momento, que no futuro as comunicações se desenvolveriam a tal ponto que até as comunicações interplanetárias seriam possíveis. Ele estava certo, porque ele falou, aconteceu, né? Décadas e décadas depois aconteceu. Já no caso do Marconi, na Itália, em 1902, o governo colocou à sua disposição toda a frota, né, para ele fazer suas experiências, já que o governo recusou. Landel pediu apoio da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. No final de 1906, ele apresentou uma petição que foi lida na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Essa petição foi lida em plenário, foi analisada e meses depois foi arquivada. Ele estava solicitando recursos para industrialização do rádio. Ou seja, seria uma coisa, ainda nessa data, né, pioneira no mundo. Porque a radiodifusão só começou a se desenvolver depois de 1910.
Estamos falando de 1906, 1907. Né? Padre Landel volta-se para as atividades paroquiais, chega a Caconde, onde inaugura a igreja Nossa Senhora Aparecida. Passa por Botucatu e vai para Mogi das Cruzes, onde descobre o perianto.